Oi, meu nome é Lidiane, eu tenho 17 anos e esse é um vídeo sobre um processo que eu estou vivendo, uma desconstrução. Vamos começar. Para contextualizá-los, eu gostaria de dizer que eu passei os últimos 4 dias sem celular. Os últimos 5 dias sem celular. Porque eu fiquei de castigo, né? E eu saí do meu castigo terça-feira e hoje é quinta. Mas desde terça-feira que eu já tinha o meu celular de volta, eu botei na cabeça de que eu ia ser um ser humano melhor. Então eu ia parar de viver por uma tela. E eu vim contar como foi. Então, na verdade, que nem eu falei, né? Hoje é quinta. Então faz tipo só 5 dias que eu fiquei sem celular, sabe? Mas até agora, eu percebi que a gente precisa de muito entretenimento para viver. O tempo todo a gente tem que estar entretido porque a vida é tão sem graça no nosso olhar. A vida é tão, sabe? Aquela piadinha mesca que você dá um risinho pelo nariz assim. E você fica, mano, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Então eu percebi que eu tava o tempo todo procurando entretenimento. Então nos primeiros dias em que eu estive sem tela, meu primeiro pensamento foi: vou pintar Bobbie Goods. Só de falar essa palavra, eu já sinto a geração Z crescendo dentro de mim e às vezes eu tenho um pouco de vergonha. Mas enfim, eu pintei muito. E surpreendentemente, eu descobri que eu sou uma pessoa muito menos dependente de telas do que eu imaginava. Tipo, eu era uma pessoa que tava sempre nas redes sociais e vendo aquele aplicativo cheio de vídeos o tempo todo, sabe? E eu pensava, nossa, velho, eu sou muito viciada. E tipo, todo mundo é viciado em celular, né? Não tem como. Se você nega isso, você não se enxerga nem um pouco, porque você é viciado em celular, sim, senhora. Ignorem esse barulho, tá? É a caixa d'água. Só que, enfim. Então, eu achava que ia ser muito difícil, sabe? Não que esteja sendo fácil, mas honestamente eu achava que ia ser muito mais difícil. Mas enfim. Depois que chegou uma hora que eu meio que cansei de pintar, eu ainda pinto, até hoje eu estou pintando, só que às vezes a gente cansa um pouco. Eu queria desenvolver novas coisas, né? Então pensei, eu vou ler um livro, né? Porque eu estou em um bloqueio literário, já faz uns 2 meses desde que eu terminei um livro, em junho. Não, faz 1 mês que eu estou em bloqueio literário, porque eu terminei um livro em junho que eu fiquei simplesmente apaixonada pelo livro e eu não conseguia mais ler nenhum outro livro sem pensar, você não é o outro livro. Então eu tava em depressão. Bloqueio emocional literário. Não consegui ler mais nada. Só que aí depois, nesse momento sem telas, eu abri um pouco minha mente e eu decidi ler esse livro. O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, também conhecido como O Lar das Crianças Peculiares. Eu decidi ler esse livro porque ele tá na minha estante há séculos, entendeu? Eu não gostei do filme, peguei esse livro pensando que o livro ia ser melhor, o livro não foi melhor, tipo, minha opinião, tá? Mas é que essa história tem muito potencial e eu pensei que podia ter desenvolvido melhor, mas enfim. E aí, não contente com isso, eu comecei a pensar, não, eu não vou ficar sem telas pra ler isso. Eu preciso ser mais culta. Comecei a ler esse livro. A gente mira no amor e acerta na solidão. Esse livro é muito famoso. Ele tá na minha lista de leitura há muito tempo.
Esse livro não é meu. Descobri que minha irmã tinha e falei, talvez seja a hora de eu começar a lê-lo. Comecei a ler, eu tô no capítulo 6 ainda. Porém, eu estou gostando bastante, tá bom? Estou gostando muito desse livro. Mas agora falando sobre a experiência em si, sem ser só das coisas que eu fiz, vou falar sobre o que eu estou aprendendo nessa experiência. Desde o dia que eu estou sem telas, eu tenho o pensamento na minha cabeça de que eu vou aprender a viver e conviver com o tédio e com o silêncio e com o mundo apenas como ele é, sem querer colocar 1000 acessórios e coisas coloridas pra fazer dar alguma graça. Eu vou aceitar o mundo como ele é, sem as minhas expectativas, sem as minhas idealizações. Então tudo que eu olhava, eu queria ver graça, entendeu? Só que assim, eu acho que eu já vejo graça no mundo, sabe? Eu olho, eu gosto muito de ouvir os pássaros cantar de manhã, essas coisas bem romantizadas, eu gosto dessas coisas. Eu gosto de ouvir o pássaro de manhã, eu gosto de ficar, tipo, ai, no campo, não sei o quê. Só que eu tava com esse pensamento. E aí, tudo que eu olhava, ao invés de eu aproveitar, eu sentia que eu tava mais, literalmente, por isso que eu usei essa palavra, aprendendo a conviver. Porque você descobre, eu descobri, pelo menos em 4, 5 dias sem tela, que você não vai, tipo assim, achar o que você acha no celular na vida. Você vai, tipo, aprender a conviver sem esse entretenimento infinito e conviver com o nada que você é, entendeu? Você vai aprender a conviver com o vazio. Então, hoje eu fui no médico fazer exame. E eu botei na minha cabeça que eu, tipo, quando você fica na fila do médico esperando 1000 horas pra conseguir ser chamado, você fica no celular, certo? E eu falei que eu não ia ficar no celular. Então eu não fiquei. E eu fiquei o tempo todo com frio, parada na cadeira, olhando pra parede, sem fazer nada. E tinha, assim, algum toque de diversão nisso. Eu tava aproveitando aquele nada, sabe? Porque eu tava parada, olhando pro nada, vendo nada, ouvindo nada. Porque lá é um silêncio mortal. Não tinha o que entretesse a minha cabeça. Inclusive, uma coisa muito interessante que eu percebi desde que eu estou sem telas é como o tempo passa devagar quando você tá atento a cada minuto, sabe? Porque antes eu perdia muito tempo da minha vida na tela. E agora eu tô, tipo, com tanto tempo sobrando pra olhar pro nada que eu tô vendo o tempo passar. Tipo, eu estou vendo o tempo passando, sabe? E assim, eu não tô falando que eu tô 100% sem telas, até porque eu estou gravando isso com o meu celular, tá? Só que, tipo, nessas situações cotidianas, eu estou sem celular. Eu não fico no celular, eu uso meu celular pra fazer ligações e me comunicar com os meus amigos, porque eu não saio de casa desde o meu castigo. Então, eu faço isso. Apenas de madrugada, que eu tive uma insônia meio... E eu decidi que eu ia ficar mexendo no celular a noite toda. E é isso. Só que eu fiquei lendo. Vocês contam? Eu fiquei lendo no celular. E é isso. Pra mim, é um diferencial isso daí. Porque faz realmente muito tempo que eu não fico nesse ciclo de dopamina constante de ficar vendo vídeos. Eu estou sem redes sociais desde domingo. Como eu já falei, hoje é quinta.
eu estou sem redes sociais desde quinta-feira. E honestamente, já fazia um tempo que eu dei uma limpa nas minhas redes sociais só pra consumir conteúdos que fazem sentido pra mim, sabe? Então, eu acompanho pessoas que falam o que eu acredito que é certo. Eu acompanho pessoas que, tipo, caraca, velho, eu quero seguir essa vida, sabe? E eu acompanho canais também e contas que postam coisas que me trazem uma evolução espiritual, emocional, qualquer coisa que seja. Então, eu não tô mais só me dopaminando, sabe? Eu também tô tentando aprender alguma coisa com isso. Só que desde que eu estou sem redes sociais, ao mesmo tempo que eu estou sem esse ciclo de dopamina, eu também tô sem essa evolução curta, mas constante que eu tinha diariamente nas minhas redes sociais, porque eu realmente via conteúdos interessantes. E agora eu não tô vendo mais, sabe? Então agora eu tô me sentindo tipo nos anos, sei lá, 70, que as pessoas têm que ir na biblioteca pra achar um livro que fala se capivara se escreve com C ou com K. Tipo, você não pesquisa, sabe? Você tem que ir atrás das suas fontes. E isso foi um pouco complicado pra mim. Porque antes as fontes vinham até mim e agora eu tenho que ir atrás das fontes. Mas mesmo assim, ainda tá bem fácil, tá? Porque eu tenho chat GPT. Mas tudo bem. E o ponto que eu queria falar desse vídeo, eu tô há 10 minutos falando e não falei o que eu queria falar, é que nesse tempo em que eu estive tentando constantemente aproveitar o nada, o silêncio e o vazio, porque a gente tá, tipo, sempre cheio demais de informações, eu decidi que eu ia aproveitar o nada, eu percebi que sem as telas ficou um vazio excessivo, sabe? Tudo ficou vazio. Tudo tá vazio. Então, óbvio que isso também condiz com o meu estado emocional, que também não é aquele dos melhores, né? Mas falando sobre isso, eu percebi que, tipo, eu tô quieta o tempo inteiro. Tipo, eu tô assim. O tempo todo. Eu não sei se vocês acreditam nessas coisas, nem eu sei se eu acredito, mas hoje eu olhei meu horóscopo por algum motivo. E hoje é um dia que eu estou mais introspectiva. Então, talvez isso tenha alguma coisa a ver. Mas enfim. E aí, eu tô olhando pras coisas mais... sabe? E é isso. Queria dizer que o vazio ficou grande demais. E queria dizer também que o celular não me faz tanta falta assim. Tipo, eu sempre fui muito ciente do tempo que eu gastava com o celular. E eu sempre me criticava e me julgava e me cobrava de mudar isso na minha vida, sabe? Então agora que eu tô mudando, eu, tipo, não tô triste. Tipo, eu não tô sentindo falta do celular. Se é pra eu ser bem honesta mesmo. Eu não tô sentindo falta do celular. E eu acho que eu estou sim muito mais presente nas situações. Acho que eu estou muito menos irritada. Tô com muita mais paciência. E isso foi só 5 dias. Só que ao mesmo tempo, eu percebo que eu tô muito mais atenta. E isso, de certa forma, às vezes é ruim, tá? Porque antes, eu tava sempre pensando, tipo, muito tonta pensando, sabe? Tipo, não sei o quê. Sei lá, não sei explicar. Só que agora, eu fico o tempo inteiro pensando, tipo assim... Tá, estou viva, estou no presente agora. O que eu vou fazer? Tipo, sabe, antes eu tava só celular. Agora eu tô tipo, eu estou viva no aqui e agora. Estou viva nesse exato momento. Eu tô olhando pro ambiente, parece que eu tô olhando com mais olhos,
sabe? Parece que eu estou percebendo mais o ambiente, o espaço do ambiente. Ah, vale ressaltar, no meu segundo dia sem celular, eu simplesmente reformei o meu quarto inteiro, tá? Meu quarto não era dessa forma. Eu mudei tudo. Inclusive essa cômoda que também não era minha, roubei do meu irmão. E é isso. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês pratiquem essa prática de ficar sem celular. Eu tô gostando bastante dela, eu vou trazendo atualizações sobre. E é isso. E não tenham acesso a redes sociais também.